Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento, vida, vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia, e levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino do céu, de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o cristão católico que confia mais nas fake news que fazem sobre o Papa Francisco do que confiam no Papa Francisco. Maldito o cristão católico que sai compartilhando fake news acerca da nossa igreja e do Papa Francisco. Maldito o cristão católico que não tem discernimento do Espírito para saber o que é verdade e o que não é verdade, que escrevem, que postam acerca de nossa igreja, do Santo Padre, o Papa Francisco. Como dizia o apóstolo Paulo, seja anátema, seja excomungado o cristão católico que fica dando crédito para fake news e sai por aí espalhando notícias falsas sem ao menos perguntar se são verdadeiras ou não, se tem fonte, se tem fundamentação. Malditos. Eu estou atualizando a palavra de Deus. Aqui está: maldito o homem que confia no outro. Maldito nós cristãos que confiamos mais nas fake news do que na palavra do Santo Padre, na palavra da igreja. Malditos são os cristãos católicos que fingem ser cristãos católicos de fachada,
que pregam uma palavra bonita, que tocam, que cantam, né? Que presidem, que celebram a Eucaristia, mas que não vivem. Nós, cristãos católicos, deveríamos nos envergonhar de sair por aí encaminhando, compartilhando fake news, sem ao menos tentar averiguar se são verdadeiras aquelas notícias, como a última agora, que estão por aí espalhando que o Papa Francisco vai tirar alguns livros da Bíblia. Santa ignorância. Como é que pode acreditar numa coisa dessa? E sai espalhando, cristãos católicos, até mesmo padres religiosos e religiosas, que não aceitam, que não acolheram o Papa Francisco, porque é um profeta. Ninguém gosta muito de profeta, né? Aí começam a instigar nas redes sociais, começam a fomentar intrigas, divisões, ódios, que é o que as fake news fazem, dentro da própria igreja. Por isso que Jesus faz: ai de vós ricos, ai de vós ricos, ou seja, ai de vós que colocam confiança nas coisas, nos bens materiais, no poder, no dinheiro, naquilo que possuem. Jesus não está condenando os ricos e nem aquilo que eles constroem, está condenando a forma com que eu construo, ou com que eu construí os bens que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, a riqueza que eu tenho. Se foi uma construção honesta, se é fruto de um trabalho de suor, e não de opressão, de injustiça e de exploração. Ai de vós ricos que exploram seus empregados, seus funcionários, com salários míseros. Ai de vós, autoridades governamentais, que roubam o dinheiro do povo, que roubam o dinheiro da saúde, da educação, para poder construir mansões, aumentar seus patrimônios, seus bens, comprar jatinhos, comprar iates, e encher a conta, ficar a conta gorda lá na Suíça. Ai de vós, ricos. Não está falando de você rico, que entrega o seu dízimo honestamente na sua comunidade. Não está falando de vocês ricos, que vivem a fé, que confiam no Senhor, que não botam esperança e confiança no dinheiro, no poder, naquilo que vocês têm. E nem são corruptos, não são ladrões, não enganam o povo. Ai de nós, ai de vós, sacerdotes, bispos, padres, religiosos e religiosas, que também colocam a esperança naquilo que possuem, nas coisas, nos bens materiais, no celular que tem, no tablet, no relógio de ouro, enfim. Ai de vós, que não partilha, que não é solidário com o outro que não tem. Adianta alguma coisa o Padre Paulo pregar aqui, falar bonito de Deus, celebrar a Eucaristia, se ele é incapaz de ajudar quem sofre? Se ele não atende o pedido de alguém para poder visitar seu pai ou sua mãe que está acamado, ou que está à beira da morte? Tem sentido meu sacerdócio se for assim? E vocês também, leigos e leigas, ai de vós, que não viveis o Evangelho conforme vós pregais. Jesus está sendo muito sincero no Evangelho, e está falando com os ricos mesmo, na época dele, que forçavam os pobres a venderem suas terras baratas para eles, terras boas, terras férteis, que davam uvas, que davam trigo, que também geravam pastagem para poder ter suas criações, e expulsavam-os, forçavam-os a ir para o deserto, para as terras inférteis, terras arenosas. Ai de vós, ricos. Jesus está falando para os ricos mesmo daquela época, que faziam isso, e para os ricos de hoje também, que fazem isso. E para nós também, mesmo sendo pobres, se nós também fazemos isso, somos ricos também nesse sentido.
Repito, Jesus não condena a riqueza honesta, a riqueza transparente. Jesus não condena o rico. Imagina, se fosse assim, o reino de Deus é excludente. Ele não condena, ele condena a riqueza mal adquirida, às custas de explorações, de mentiras, de inverdades, de ludibriações, de corrupções. Aí ele condena. Se a gente não parar de fazer isso, nós não vamos conseguir alcançar a ressurreição, conforme nos narra o apóstolo Paulo na segunda leitura. E Jesus nos dá o caminho, Ele nos dá a forma como nós podemos alcançar essa ressurreição. São as bem-aventuranças. E só pode ser bem-aventurado aquele que faz a vontade do Pai, aquele que confia plena e totalmente do Senhor, conforme a primeira leitura e conforme o salmo que nós ouvimos. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a terra, não teme a chegada do calor. Ou seja, você que é honesto, bendito você que é honesto, você que é honesta, você não teme quando começar a Polícia Federal começar a investigar por aí a vida de todo mundo. Você vai ficar tranquilo, porque você não deve, porque você é honesto, você é transparente, você é verdadeiro, você vive a sua fé de cristão católico. Quando lhe é oferecido alguma oferta de ganhar muito dinheiro muito rápido, você rejeita, porque você é cristão católico, você confia no Senhor. Você deposita a sua esperança nele, conforme os Romanos 5,5. A nossa esperança não decepciona, porque a nossa esperança, conforme Bento 16, em Deus Caritas Est, encíclica que ele deixou escrita, uma das mais belas e profundas encíclicas sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor. Ele diz: a nossa esperança não é conceito filosófico, a nossa esperança não é apenas, simplesmente ideologias, ideias soltas. A nossa esperança não é platonismo. A nossa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado. Aquele que passou na terra fazendo o bem, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando que caminho devemos seguir. Ele mesmo, João 14,6, eu sou o caminho. E se existe uma verdade, ele também nos indica: eu sou a verdade. E também é o único que pode nos gerar vida em plenitude. João 10,10, ele é a vida. João 14,6, eu sou a vida. Não existe outra alternativa, outro caminho. Se nós queremos ressuscitar, e nós queremos, precisamos trilhar o caminho das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças apontam para a escatologia, para o fim. As bem-aventuranças não são fins, elas são meios. Elas são meios. A fé também não é fim, é meio. A esperança também não é fim, é meio. E a caridade, sim, é ao mesmo tempo meio e fim. É feliz quem a Deus se confia. É nessa perspectiva, não de excluir os ricos, porque o Evangelho é para todos. A proclamação da Boa Nova é para todos. O reino de Deus, que traz Lucas, Mateus traz o reino dos céus. Não encontramos reino de Deus em Mateus, nem reino dos céus em Lucas. O reino de Deus é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que nós queremos, neste domingo, sexto domingo do tempo comum, em que Jesus nos apresenta as bem-aventuranças como meios para nos santificarmos, para buscarmos a santificação e a salvação e a plenitude da vida eterna, da ressurreição. Nós queremos rezar para que todos nós não caiamos na cilada do inimigo, de escolher o caminho dos malvados, dos perversos, que são como palhas secas,
não tem profundidade, não tem raiz, não tem umidade. E a umidade que mantém a árvore sempre frondosa, sempre viçosa, bonita, dando frutos bons, é o Espírito Santo. Não adianta, se nós não nos abrirmos ao Espírito Santo, nós não podemos produzir nada, frutos nenhum. João 15,5: vocês sem mim não podem fazer nada, não são nada. Estejais unidos a mim que sou a videira. E o que nos faz ficar unidos à videira? O Espírito Santo. É por isso que todos nós devemos nos abrir à ação dócil dele na nossa vida. E quem não se permite ser batizado no Espírito, se fecha, cria uma crosta, cria uma ferrugem, cria alguma coisa que vai pedindo a permeação da ação dele, vai criando um obstáculo. Devemos-nos, melhor dizendo, nos abrir à ação do Espírito Santo. Assim aconteceu com os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel. É preciso que nós, amados irmãos e amadas irmãs, queridos radiovintes, é preciso que nós sejamos humildes e abramos a nossa inteligência, o nosso coração, o nosso interior, para que o Espírito Santo venha com toda a força e retire do nosso interior tudo aquilo que atrapalha a ação dele e a transformação de nossas vidas de dentro para fora. Eu não posso vir à igreja todo domingo e voltar para casa do mesmo jeito. Eu não posso ouvir a palavra de Deus todo domingo e voltar para casa e continuar sendo a mesma esposa medíocre, o mesmo esposo chato, os mesmos filhos desobedientes, o mesmo padre chato. Não posso. Eu devo voltar para casa depois da missa do domingo transformado, ou pelo menos com um desejo sincero de iniciar uma vida nova. A partir de hoje eu vou ser um esposo melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, uma filha melhor, eu vou ser um cristão melhor. A partir de hoje, na força da palavra, na força do Espírito e na força da Eucaristia. Eu quero, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra me transforme. Eu quero que o Teu corpo e Teu sangue, porque Jesus Cristo está totalmente nas duas espécies, tanto na espécie do pão quanto na espécie do vinho, corpo e sangue. Eu quero, na força deles, Senhor, ser melhor cristão, ser mais humilde, ter mais paciência com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, ter mais paciência na minha pastoral, no movimento, no meu serviço, no meu organismo, onde eu sirvo a Cristo Jesus. Eu quero, Senhor, nesta noite, na força da Tua palavra, do Teu Espírito, na força da Eucaristia, eu quero ser um vaso novo, uma pessoa nova, restaurada, curada, libertada. Senão não tem sentido, minha gente. Vocês são corajosos em enfrentar essa chuva aí e vir para a missa? Aqueles que são de açúcar não vieram? Com medo de se derreter? Né? Eu agradeço a Deus pela presença de vocês aqui e os que nos acompanham pela rádio. Mas eu fico pensando, engraçado, quando tem exposição, Expogipa, mesmo com chuva fica lotado, o pessoal vem do mesmo jeito para Expogipa. A chuva não atrapalha, mas estreito é o caminho e difícil o caminho que leva para o céu. E os caminhos da bem-aventurança são estreitos, são difíceis. É muito largo o caminho que leva para o inferno, para a perdição. A minha sobrinha falou assim: eu tenho mesmo que ir à missa ao domingo? Eu preciso ir à missa ao domingo? Eu falei assim: isso aí você devia ter aprendido na catequese, com criança, com adolescente, com jovem, com adulto. É claro que sim. O domingo é dia do Senhor, é o dia santo dos santos, assim como o sábado é para o judeu.
Nenhum judeu fiel falta do Shabbat Shalom. Lá em Belo Horizonte eu frequentava de vez em quando a sinagoga, porque o rabino, a família é minha amiga, e me convidava de vez em quando. Eu ia ao sábado na Pessá, que é a ceia judaica. E nós, às vezes, cristãos, nos damos ao luxo de no domingo não ir à missa. O cristão que não vai à missa no domingo é cristão pela metade. Ele está faltando com o preceito do domingo, Dies Domini, a encíclica que o Papa João Paulo II escreveu sobre o domingo. Vale a pena ler. O dia do Senhor, Dies Domini. O domingo, depois que eu cumprir com a minha obrigação de cristão católico, sim. Aí eu vou lá na casa do Guinaldo, vou na casa do Fernando comer uma pizza, ou comer um churrasco, mas antes eu tenho que fazer o meu encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Porque o dia é dele. E se eu sou cristão católico, eu devo ir. Ah, mas teve missa ontem, sábado. Você também comeu ontem. Dormiu. Né? Sempre tem essa desculpa, né? Que ontem eu fui à missa ontem. Tá certo. Mas o sábado é do judeu, né? Shabá. É do adventista. Do cristão católico não, é o domingo. Existem algumas missas no sábado por questões pastorais, né? Não tem padre, muito padre. O padre não pode celebrar em todas as comunidades do domingo. Eu celebrei 4 missas, ou essa é a 5ª missa hoje, graças a Deus. Mas não tem como celebrar mais uma. Aí faz no sábado, né? E Jesus nos dá a igreja como caminho para poder chegar à ressurreição, chegar à vida eterna. Não podemos colocar nossa confiança e esperança em outra pessoa senão em Jesus Cristo. Não existe ninguém no mundo no qual podemos colocar nossa confiança e esperança a não ser Jesus Cristo. Não existe. Por mais que sejam pessoas boas, nem o médico, nem o advogado, ninguém, nem o padre, mas em Jesus Cristo. Porque o médico, o advogado, o padre e outra profissão, outra vocação, outro ministério é falho. Eu posso falhar, e claro que falho. Você pode falhar, o Papa pode falhar, o bispo pode falhar, o pastor da igreja irmã pode falhar, mas Jesus Cristo não falha nunca. E Ele não decepciona cada um de nós, porque Ele é nossa esperança. Ele acerta sempre. E Ele cumpre com as suas promessas. Ele não falta nunca. Quando Ele promete, Ele cumpre. Cumpre tudo o que Ele promete. Que o Espírito Santo, meus amados e minhas amadas, nos ajude com o seu fogo, com a sua unção, a perceber o caminho que agrada a Deus, a nos dar um discernimento para sabermos escolher que caminho seguir conforme a vontade do Pai. E que nossas autoridades olhem mais para o povo. Pare de roubar do nosso povo. E construa uma sociedade mais justa, fraterna e solidária a partir de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.